fica aí o questionamento, né? Pode acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Venezuela e vem acontecendo com a Argentina. E aí começo a falar para vocês que a gente está um pouco melhor que eles, porque a gente teve esse fenômeno que eu comentei, né? Do ressurgimento da direita no Brasil e tal. E isso começou com a queda da Dilma Rousseff, do PT, em 2016, do impeachment. Até aí, acho que tudo ok para todo mundo. E nessa mesma época já o próprio Michel Temer já começou a dar início às reformas, né? Então, por mais que o Temer tenha os problemas dele, eu diria que ele é o melhor presidente do Brasil na última década, pelo menos. E logo que ele assumiu ele já impôs a PEC do teto de gastos, né? Que foi o maior legado que ficou do governo dele, pelo menos até hoje, enquanto não furarem, né? E a PEC do teto buscava justamente isso, controlar os excessos de gastos do governo e reduzir a dívida pública, né? E felizmente ela foi aprovada no final de 2016, ali nos primeiros meses de governo do Temer. Aí aqui para mostrar para vocês a dívida pública do Brasil, uma projeção aqui, né? Caso não tivesse sido feita a PEC do teto de gastos, 2015 aqui a gente tinha 65% do PIB e teria uma projeção que até 2018 já seria 73%, né? Então a gente vê aqui que numa projeção ruim seria 73% e a Argentina hoje está com 90%, né? A gente está mal, mas a gente está melhor que eles. Aí beleza, foi aprovada a PEC do teto de gastos. Aí em 2018 veio a eleição do nosso querido Messias, Jair Bolsonaro. Beleza, ele foi eleito com o horizonte reformista liberal, né? Que o país seria, enfim, desesquerdizado. A reforma da Previdência, aí, que era uma das principais propostas de governo dele. E, sem dúvidas, o papel do Paulo Guedes, né? Que teve um peso grande na eleição pelo renome dele, né? De economista liberal, do conhecimento dele. Aí aqui eu trouxe uns dados sobre a Previdência, né? Aqui seria a evolução do rombo da Previdência, do quanto seria. Aqui 2017, 2018 era a previsão ainda, porque essa imagem é um pouco mais antiga. Mas o déficit da Previdência deve chegar a 202 bilhões em 2018, população envelhecendo, então cada vez mais vai aumentar esse rombo. Se a reforma não for feita, em 2060 o déficit será de 8,9 trilhões. E aqui um dado interessante, que a dívida brasileira, que hoje, que naquela época, né, no caso, estaria em 65%, e caso não tivesse sido feita a reforma da Previdência, em 2021 ela chegaria aos 100%, né? Então o Brasil teria 100% de dívida em relação ao PIB. Aí está o nosso querido Paulo Guedes, que é só a reforma da Previdência, que foi aprovada o ano passado, né? Tinha-se uma previsão de que a economia seria de 1,5 trilhões em 10 anos. E beleza, até então 2019, vocês bem devem lembrar, porque não faz muito tempo, a gente estava com um panorama bem positivo, né, sobre o governo. Por exemplo, a Bolsa de Valores vinha batendo recordes históricos, recordes na Bolsa, estava todo mundo faceiro com seus investimentos, né? Mas aí veio 2020, trouxe a crise do coronavírus. A gente teve aí toda a questão do auxílio emergencial e todos esses programas sociais aí que o Bolsonaro vem desenhando nos últimos meses. Eu trouxe aqui uns dados, então, até setembro de 2020 já havia sido gasto 197 bilhões apenas com o auxílio emergencial, fora o que o governo gastou além com saúde, etc. O FMI estima que a dívida bruta brasileira deve ultrapassar os 100% já esse ano. A gente consegue ter uma ideia do buraco aí que vai ficar por conta da pandemia, saltando de 89,5% para 101%. É a segunda maior alta, perdendo apenas para Angola, né? Então, dos países que aumentaram a sua dívida na pandemia, o Brasil é o segundo pior. O que mais aumentou, um dos que mais aumentou dívida, um dos que mais desvalorizou a moeda. Sim, exatamente. Vou falar sobre a cotação agora. Em meio a isso, então, teve a desvalorização cambial, após
principalmente depois das subsequentes cortes de taxa de juros, né? Se a gente for olhar aqui, foi mais ou menos. Peraí, meu laser sumiu aqui. Foi mais ou menos aqui em 2019 que começou a acontecer os cortes, né, na taxa de juros, até chegar nos 2% e pouco que tem hoje. Mas aqui eles começaram a fazer os primeiros cortes e o dólar começou a subir. E aqui começou 2020, aí realmente desandou a cotação do real, né? É a pior moeda do mundo em 2020. Isso aí está sendo bem comentado também, que perdeu para todas as moedas, inclusive para o peso argentino esse ano, né? Não dá para contar porque eles já estavam lá nos pés da égua, né? Mas pior que eles. E o Brasil bateu impressão recorde de moeda nos últimos 20 anos, né? Ah, Que não tem jeito. Quando tu tem uma dívida gigantesca, ou tu aumenta imposto, ou tu imprime dinheiro, ou tu faz reforma. E fazer sim. reforma, obviamente, é a última opção dos governos, né? É impopular, né? Claro, tem que se manter no poder. É. E aí, o que veio a ocasionar foi essa imagem aí também, correu bastante portais de notícia, né? Que foi o aumento dos preços dos alimentos. Porque é simples, né? O dólar subiu lá em cima, ou tu exporta e ganha bem, ou tu vende no mercado local e não vai ter tanto lucro, né? Aí pro agronegócio vale muito mais a pena exportar, e quem quiser comprar a mercadoria vai ter que se submeter a um valor bem alto para conseguir concorrer com a exportação, né? Então isso acabou causando o aumento dos preços dos alimentos. E nós começamos a flertar com o perigo, né? Bolsonaro autorizou que o Ministério da Justiça notificasse supermercados que aumentassem os preços, mas nessa mesma entrevista aí que eu tava vendo, ele negou que iria congelar preços, né? Uhum. Porque eu acho que se ele vier a congelar preços, aí nós estamos realmente fadados a tomar o caminho da Argentina, né? Sim. E aí deixo aqui um último slide que seria para a gente discutir aí o que vocês acham que o Brasil pode virar Argentina ou não. Até sobre essa questão da exportação, né? Ou como o câmbio tá desvalorizado, né? O real Sim, desvalorizou. Então, óbvio, a empresa ela tem que dar lucro, né? Então ela vai priorizar a exportação. sim. E aí eu lembro de um podcast acho que de um almoço grátis que eu estava escutando, de que se cogita um possível desabastecimento da soja. É, pode acontecer mesmo. Tava rolando esse papo, assim, não sei o quão certo é, se é só uma previsão e tal, mas pode acontecer desabastecimento, então Sim, sim. isso tudo impacta e também essa questão de assim, por exemplo, o câmbio. O câmbio, o dólar, ele começando a ter a destoar ali, a ter na real, o dólar não está valorizando, né, mas sim o real que desvalorizou, ele muito foi pela saída, né, do dinheiro do exterior Eu acho com a, que é uma coisa que o próprio Urich fala é que o corte na taxa de juros foi desacertado, né? Eles isso, acabaram exato, errando o momento do corte. ele comentou que eles erraram na medida, né? Porque Né? acho que forçaram muito na medida ali de achar que isso ia estimular. Sim. Porém, cara, um país do risco Brasil, uma taxa de juros a 2%, quem é que vai investir, sabe? Quem é que vai. Eu acho que se não tivesse tido a pandemia, talvez até pudesse dar certo, né? Mas no momento em que É, que teve esse problemão aí, eu acho que eles tinham que rever mesmo. Até sim. porque realmente o Brasil não tem atratividade nenhuma, né, hoje. Uhum. Exato. E... Mas assim, eu acho que pode. Eu acho que pode sim, a chance tem. E eu fico bem preocupado com isso. Até Cara, o vendo as problema semelhanças ainda, né? é o Bolsonaro tomar o caminho do Macri, né, cara? Vamos É, virar populista, eu quero me reeleger, a exato. economia do país vai piorar. Cara, o que ele não pode fazer em hipótese alguma é congelar preço, cara. Se ele fizer isso, aí nós estamos a um passo de cair no abismo, né? Mas eu espero que ele realmente não faça isso. Pelo menos até hoje ele está negando veemente que vai fazer qualquer controle, tanto de taxa cambial quanto de preços, né? E eu Uhum. acho que se ele fizer isso, no outro dia o Paulo Guedes dá um tiro na cabeça também, né? Pois é.
E também o outro ponto também que está sendo bem questionado é a questão da nova CPMF que estão querendo colocar Sim. também, né? Isso daí Eu eu esqueci acho. de comentar sobre o furo do teto de gastos, né? Eu comentei ali que foi a PEC instituída no governo do Temer, que Uhum, foi a melhor herança que a gente tem do governo dele e até hoje, pelo menos, está vigente. E o que começou a acontecer já no final de 2019, antes do início da pandemia, já começava a se falar em furar o teto de gasto, porque isso o governo deixaria de. Começaria a faltar dinheiro para as funções básicas, né, de segurança, educação, saúde, justamente porque ele não poderia aumentar os gastos, né? E uhum, aí eu me lembro que tanto o Paulo Guedes como o Rodrigo Maia também, que é o presidente da Câmara, eles continuaram firmes que não poderia furar o teto de gastos, né? Mas tu imagina o seguinte, já tinha gente sugerindo o furo em 2019, aí em 2020, com a pandemia, o país começou a gastar muito mais dinheiro por causa da pandemia, aí veio muito mais forte esse assunto agora, né? Ah, precisamos furar o teto de gasto porque o país tem que ajudar a população de alguma forma. sim, Beleza, não tiro toda a razão, mas o futuro é obscuro se a gente fizer isso. pois é. É É complicado. complicado. Eu não queria ser presidente, sinceramente. Pois é. Cara, mas eu acho que não adianta, cara. Enquanto a gente não eleger um presidente sem rabo preso, o cara não vai poder bater de frente com o Centrão, por exemplo. O cara sempre vai ter que se vender para poder fazer alguma coisa. Isso que é o Sim. complicado, né? Pois é, mas eu não sei nem se na questão de rabo preso ou não. Não tô dizendo que ele não tenha, né? Que o Bolsonaro não tenha ou tenha rabo Sim. preso. Mas é que assim, qualquer pessoa que vai contra o que está institucionalizado ali, sabe? Porque Sim. hoje, se a gente for ver, cara, tu tem que ter apoio. A maioria, sei lá, eu julgo que a maioria ali ela que, sei lá, de deputados e etc, Sim. né, que votam os projetos e tudo mais, os caras têm interesses próprios acima Ah, do sim, com interesse certeza. comum, tá? O Então, Centrão é o famoso grupo de mercenários do Congresso, né? Eles é, com quem beneficiar eles. e eles estão ali no, cara, eles são parte do sistema ali. Como é que tu vai conseguir quebrar isso se tu depende deles Aí para que ter tá, né, essas cara? mudanças, né? Tipo, Bolsonaro, na Lava Jato, nós vamos ampliar a Lava Jato, nós vamos prender todo mundo que é corrupto e tal, tal, tal. O que aconteceu? Ele precisou se aliar com o Centrão para ter poder político. E aí, tu imagina a pressão que os caras colocaram nele, né? Tu acaba com a Lava Jato, senão não vai ter como. Tu imagina Sim, quantos. Vai olhar quantos candidatos ali do Centrão estão sendo investigados e coisa. Tu sim, tem, não dá, tá ligado? Tem que tirar a polícia da cola, não tem como. pois é. Esse que é o problema. Esse que é o rabo preso que eu digo, né? Sim. É, e nem se fala mais, né? Eu nem sei mais o que aconteceu daquelas investigações da interferência na PF e Eu acho que isso aí tá investigação do. rolando ainda no STF, mas eu não sei a que par tá. Tanto isso, ó, a interferência na PF, quanto os rolos que estão envolvidos os filhos dele. Sim. Mais o caso Queiroz, que também Em envolve os campanha, filhos os dele, filhos né? Que dele tá ali. falavam que tem que acabar com o foro privilegiado, que não sei o quê, porque é uma vergonha. Agora tá lá o Flávio Bolsonaro desesperado correndo atrás de foro privilegiado. Sim. Aham. É uma vergonha, cara. E aí a gente não vê, tipo, eu não ouvi mais nada sobre isso, sabe? Mais nada Sim. mesmo.